É interessante, né, que o Egito é uma cultura tão forte, mas tão forte, que Alexandre o Grande dominou o Egito, mas foi o Egito que dominou Ptolomeu, né, que foi o general que comandou aquela região. De tal maneira que as instituições egípcias ficaram de pé e foi necessário que Ptolomeu virasse um faraó de uma nova dinastia, ou do que mexer nas dinastias de faraó lá no Egito. Entenderam isso? Né? Aí foi criada uma cidade em homenagem a Alexandre. A cidade se chamava Alexandria. Esta cidade, ela passa a ter duas obras da antiguidade que se tornaram proverbiais na sua época, notórias, muito destacadas, apresentadas para o mundo. Uma delas se chama o Farol de Alexandria. E o Farol de Alexandria era um farol lindíssimo, né, que se destacava, e ele era todo feito com revestimento de pedra calcária branca. Né? Esse farol, ele era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e ele era na cidade de Alexandria. Né? Esse farol de Alexandria é um dos marcos da grandeza da dinastia ptolomaica durante o Egito, dos dias de Alexandre o Grande, logo depois. Alexandre o Grande, ele foi um dos primeiros conquistadores a fazer pesquisa científica enquanto ele conquistava. Napoleão repetiu isso. Inclusive a Pedra de Roseta, o estudo da egiptologia moderno, né? O nascimento da arqueologia acontece por causa de Napoleão, né? Quando ele chega diante do Egito, né? Ele fala, por detrás dessas pirâmides, né? 40 séculos vos contemplam, né? E aí ele faz toda aquela colocação, né? Mas é interessante, 20 séculos vos contemplam, perdão. E aí ele vai falar sobre aquilo. Agora, o que é interessante é que lá na época de Alexandre o Grande, ele tinha um escravo modesto, que era o seu tutor nos dias de estudo dele, como se fosse o professor particular dele. É um sujeito inexpressivo, um tal de Aristóteles. Talvez você já ouviu falar. Né? Aristóteles. Né? Então Alexandre o Grande estudou com Aristóteles, que foi o seu tutor. E quando Alexandre, na casa dos 20 e poucos anos, ele começou a sua grande obra de expansão territorial, olha que coisa espetacular, né? Ele levou Aristóteles com ele. E ele criou uma espécie de universidade de pesquisa itinerante. Cabeça das pessoas estão explodindo aqui agora. E aí, ele levava os pesquisadores, os cientistas, os doutos da cultura grega da época, o Aristóteles, para acompanhar todas as conquistas e fazer o mapeamento da ciência, das artes e da cultura do mundo dominado. Tudo tinha que ser traduzido no idioma único da ciência e da cultura dominante da época, que era o grego, helênico. E isso foi chamado de helenismo. E todas as obras da antiguidade foram traduzidas para o grego. Obras de matemática, de engenharia, né? Obras sagradas dos diversos povos. E é nesse contexto, nesse caldeirão, que a Bíblia foi traduzida numa versão chamada Septuaginta, em que 72 sábios judeus foram chamados para fazer a tradução da Bíblia para o grego, nos dias de Alexandre, na verdade, nos dias de Ptolomeu, ou da dinastia ptolomaica, para ser mais exato. E aí essa versão chamada Septuaginta foi traduzida, né? E passamos a ter uma versão importante do Velho Testamento, escrito no idioma grego. Os judeus aproveitaram e colocaram um monte de escrito cultural da época deles, porque fazia parte da proposta da biblioteca, os escritos relevantes da cultura. É por isso que surgiram os livros apócrifos, que a Igreja Católica adota mais, né? Surge nesse contexto aí,
da Septuaginta. Só um detalhe, esses escritos não eram aceitos pelos judeus, porque o concílio de Jâmnia, que é da ortodoxia judaica, rejeitou esses livros como canônicos, não eram livros sagrados, e até a Reforma Protestante, a igreja cristã não aceitava esses livros, nem no Ocidente, nem no Oriente, como livros sagrados. Só no Concílio de Trento, bem depois da Reforma Protestante, é que a Igreja Católica anexou 7 livros apócrifos ao Velho Testamento, ou seja, depois de Lutero, não antes, né, para tentar derrubar o argumento dos reformados de que as doutrinas católicas não estavam na Bíblia. Então eles garimparam uns livros lá para dizer, aqui está na Escritura. Chegava no povo ignorante que nem sabia ler, mostrava, está escrito aqui. Aí lia Macabeus, lia algum outro livro que não era bíblico. Então isso foi uma tentativa da Contra-Reforma de barrar o avanço protestante, né? Eu fiz essa pequena digressão aí, só para dizer para você que o resultado dessa biblioteca, o resultado dessa pesquisa itinerante de Aristóteles e dos seus pesquisadores, né, o resultado das conquistas de Alexandre, o resultado dessas traduções para o grego koiné de todos os escritos de sabedoria dos povos da antiguidade, foi a Biblioteca de Alexandria.